Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Peço a você que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários sobre o vídeo e que compartilhe o link desta produção com as suas redes sociais. Agradeço muito. Hoje estou encerrando uma série de mensagens sobre vitória sobre as tentações e falarei hoje sobre vitória sobre o tentador. Diz o texto de Tiago, capítulo 1, versos 13 e 14. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Tentação é aquilo que quer nos afastar de Deus ou quebrar, para que nós quebremos a lei de Deus. Quem faz isto é Satanás. Deus não tenta ninguém. Não há sentido em acreditarmos que Deus faça coisas para que nós caiamos em armadilha. Não é Deus quem provoca ou que prepara as armadilhas, é Satanás. Portanto, nós devemos ter consciência de que a nossa luta é contra o tentador, contra Satanás, contra o adversário. E diz o texto de Tiago que ninguém diga que foi Deus quem tentou, pois Deus não pode nem tentar e nem ser tentado pelo mal. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o atrai e seduz. O tentador joga no nosso caminho coisas nas quais nós cairemos, como um pássaro numa armadilha ou como um peixe no anzol. São coisas nas quais somos frágeis. Satanás não nos tenta naquilo em que somos fortes. Ele nos tenta naquilo que é a nossa fragilidade. Por exemplo, para alguém que é iracundo, que explode com facilidade, Satanás coloca em seu caminho motivos e situações que fazem com que ele venha a explodir. São situações no trânsito, situações na fila do caixa, situações na internet, situações num almoço de família. Quantos almoços de família são interrompidos com uma briga entre membros da família por causa de palavras que não foram ditas adequadamente? Quantas igrejas caem na tentação de discussões, uma vez que o tentador colocou farpas e então as pessoas caíram naquelas armadilhas e a carne aflorou e as consequências vieram. Há aquelas pessoas que têm a cupidez, que são ávidas por relacionamentos sensuais. Então, o que Satanás faz? Coloca no caminho destas pessoas armadilhas, situações em que fatalmente homem ou mulher cairão naquelas tentações horrorosas e horrendas, dando fim aos seus casamentos, dando fim à sua santificação, dando fim ao seu compromisso com o próprio Deus. As tentações são reais, mas nós vencemos a Satanás quando fazemos duas coisas. A primeira delas é denunciar o que o diabo, o nosso adversário, está fazendo. Eu me lembro de uma igreja que estava tendo grandes dificuldades e grandes problemas. Ela tinha duas famílias que eram majoritárias. E essas duas famílias estavam brigando umas com as outras. E a situação foi se complicando. O pastor não sabia mais o que fazer. O pastor então dobrou os joelhos e clamou pelo sangue de Jesus para que lhe mostrasse o que estava acontecendo e de que maneira resolver aquilo. Então, um dia, aquele pastor convocou a igreja para uma santa convocação.
Seria num sábado, às 7 horas da noite, todos deveriam estar ali, porque seria apontado o grande inimigo daquela igreja. Seria revelado o nome daquele inimigo. Toda a igreja veio atrás para saber o que era que o pastor iria revelar. Então, quando foi o dia do encontro, o pastor leu esse texto da palavra de Deus e disse: o grande inimigo desta igreja se chama Satanás. E ele está trabalhando, mobilizando no oculto uma série de armadilhas onde vocês e eu estamos caindo. E agora nós vamos vencê-lo, porque nós sabemos que ele é o responsável. Se ele é o responsável, nós não estamos mais tendo como inimigo um membro da outra família. E o pastor continuou dizendo, porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, as fortalezas, os espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. A nossa luta não é contra A ou B, mas é contra Satanás. Mas nós devemos dizer o que Satanás está fazendo. Então, de repente, levantou-se um irmão e disse: eu quero confessar, pastor. Eu tenho visto pornografia e eu pensei que isto não tivesse consequências na vida da igreja, mas como nós somos um corpo, o corpo de Cristo, eu estou percebendo que o meu pecado está turbando esta igreja e está acabando com a minha vida familiar. Eu estou arrependido. Ele dobrou os joelhos e começou a chorar. Uma outra irmã se levantou e disse: pastor, eu estou envergonhada porque a minha língua é ferina, eu falo mal de todo mundo, já falei mal do Senhor também, e não falo mal apenas para algumas pessoas, falo para todas, e eu estou envergonhada, eu peço perdão. Aí levantou-se um outro e disse: pastor, eu dei minha mão para que a cartomante, para que a cigana lesse. Eu li a minha sorte, eu joguei o búzios e tarô, e eu tenho certeza que isso trouxe consequências para a minha vida e para a vida da igreja. Eu peço perdão. E assim, simultaneamente, o pastor ficou espantado com aquilo. E então, depois que todo mundo disse, o pastor disse: há perdão para todos vocês. Há perdão para o coração de um povo que busca a presença do Senhor. E então aquelas pessoas pediram perdão, se reconciliaram e Deus abençoou aquele trabalho. Eu não estou falando da experiência de outra pessoa, não. Eu estou falando da minha experiência. Isso eu vi, eu assisti. Foi num dos ministérios que ao longo desses 36 anos eu exerci. Eu vi a mão de Deus revelar o tentador. E a igreja saiu daquela experiência mais unida do que nunca, porque agora ela sabia a quem combater. Não era combater-nos uns aos outros, não era combater a família alheia, era combater a Satanás. Nós somos irmãos e Satanás quer nos destruir e nos lançar uns contra os outros. E como é que a gente vence o tentador? Revelando que é ele o culpado e, segundo, clamando o nome de Jesus. É o nome de Jesus que nos protege. É o nome de Jesus que nos dá vitória. É o nome de Jesus que nos reveste. É o nome de Jesus que liberta as nossas cadeias. É o nome de Jesus que nos dá força para enfrentarmos a luta e vencermos o tentador. O tentador nós vencemos com a nossa armadura de Deus. E nós colocamos o escudo da fé, que nos protege de todos os dardos inflamados do maligno, e usamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Combatemos a Satanás com a Bíblia. Portanto, quer vitória sobre o tentador? Submeta-se a Deus, como diz a própria palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deixe o diabo fugir, sujeitando o seu coração a Deus e resistindo às suas tentações. Oremos ao Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, que dê aos meus telespectadores todos a vitória sobre o tentador. Que nós saibamos que a culpa é dele, não das pessoas.
Ele é o responsável e que as pessoas são vítimas das suas armações. Identificado o inimigo, que nós resistamos firmes na fé, submetendo o nosso coração à vontade do Senhor e não fazendo a vontade da carne. Eu te agradeço e te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. E este é o derradeiro vídeo da série Vitória sobre as Tentações. Espero que tenha sido edificante para o seu coração. Recomende para os seus outros amigos para que também possam assistir e serem edificados pela palavra de Deus. Aqui está o meu número de Pix, através do qual você pode ser um mantenedor missionário. Você pode, com os seus recursos, fazer parte deste ministério. Porque se eu tenho a boca que fala, você tem as mãos que sustentam. E você pode, junto comigo, nós dois, servirmos a Deus em amor e cumprirmos a sua missão. E tem também aqueles cujos joelhos se dobram para interceder. São tão importantes quanto os que ofertam ou quanto este que fala. Nós todos, juntos e irmanados, podemos ganhar vidas para Cristo e libertar os cristãos das armadilhas do diabo e vencer todas as tentações. Olha as sugestões que estão em volta e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!